Em meio à grandiosa Atenas, cidade de filósofos e deuses, Paulo, o apóstolo errante, passeia pelas ruas estreitas. Seu olhar atento percorre os objetos de culto, estátuas, altares, oferendas, mas algo chama sua atenção. Um altar solitário, misterioso. Nele, uma inscrição, ao Deus desconhecido. Esse altar guarda segredos antigos. Um símbolo de veneração a forças invisíveis, poderosas e inalcançáveis, mas também de ignorância. Quem seria esse Deus, oculto nas sombras? Deuses, demônios, ou apenas o reflexo da incapacidade humana de compreender o divino? O próprio Jerônimo, anos depois, especulou: seriam esses altares dedicados aos deuses desconhecidos, no plural? Uma tradição de Atenas? Um mistério perdido nos ventos do tempo? Outros estudiosos, como Filóstrato, sugerem que altares a deuses desconhecidos eram comuns, e não apenas em Atenas. Em Pérgamo, descobriu-se uma inscrição de 1909. Menciona deuses desconhecidos. Mas nenhuma evidência concreta nos leva de volta à capital ateniense. Apenas suposições, meras sombras de um passado que insiste em se esconder. E o que dizer de Apolônio de Tiana? Disse que ele escreveu sobre sacrifícios a demônios desconhecidos, divindades inferiores, forças misteriosas. Mas seus escritos, perdidos. Uma teoria sem provas, um eco de histórias distorcidas pela passagem dos séculos. Na estrada entre Falerum e Atenas, Pausânias, o geógrafo, narra a existência de altares semelhantes. Na cidade de Olímpia, eles também estavam lá. Um testemunho que perdura nas páginas da sua obra, Descrição da Grécia. Registros que agora nos guiam pelos corredores escuros da mitologia e dos cultos antigos. Mas o mistério não termina aí. Epimênides, o enigmático cretense, durante uma peste em Atenas, teria libertado ovelhas no Areópago. Ele instruiu o povo a sacrificar aos deuses apropriados. Quem eram esses deuses? Talvez, deuses desconhecidos, ou apenas mais um capítulo perdido na névoa do esquecimento. Muitos ainda tentam ligar esse Deus desconhecido ao Deus dos judeus, numa tentativa de cristianizar uma tradição pagã. Mas a verdade, como sempre, permanece fora de alcance, oculta por camadas de interpretação e religiosidade. Paulo, ao ver aquele altar, usou-o como ponte. Ele apresentou aos atenienses o Deus revelado pelo cristianismo. Um Deus que não se oculta, mas se mostra, oferecendo salvação. Ele não era mais o desconhecido, mas aquele que trazia luz à escuridão. E assim, o que antes estava envolto em mistério, agora se desvendava pela fé. Mas será que a mensagem de Paulo realmente revelou esse Deus desconhecido? Ou será que apenas substituímos um mistério por outro? O tempo, talvez jamais nos dirá. Mas há mais, muito mais por trás desse mistério do Deus desconhecido. A filosofia antiga sempre refletiu sobre o inalcançável, o insondável, e isso aparece em mais de um altar esquecido pelo tempo. Plutarco, em seus escritos, nos conta sobre a deusa Ísis e sua misteriosa inscrição: eu sou tudo que foi, tudo que é e tudo que será, e nenhum mortal jamais levantou meu véu. Um lembrete de que a divindade, por mais que a mente humana tente, sempre estará além do nosso alcance. Envolta em sombras, escondida por um véu que nunca será levantado. E, no entanto, Paulo, o apóstolo, ousa. Ele toma esse mistério, essa obscuridade que dominava a mente dos atenienses, e a transforma. Para ele, o Deus cristão não era um ser inalcançável, mas sim um que queria ser conhecido. Essa era a grande revelação de Paulo, que esse Deus invisível, esse mistério eterno, finalmente se revelava, e não em altares, mas na figura de Cristo. Há quem veja nessa ousadia uma afronta ao pensamento dos antigos. Enquanto os mistérios de deuses como Mitra, adorado nas sombras das catacumbas romanas, permaneciam nas trevas, o cristianismo trazia uma nova luz, ou seria essa luz apenas mais um véu, ocultando novos segredos? Para os seguidores de Mitra, seu Deus era o signum indeprensibilis Dei, o símbolo de um Deus inalcançável, um mistério que jamais seria desvendado. Será que Paulo realmente trouxe clareza, ou apenas deu outro nome à mesma escuridão? No mundo antigo, muitos deuses mantinham essa aura de mistério. Eles eram temidos, reverenciados e mantidos à distância. Para os gregos, oferecer sacrifícios a um Deus desconhecido era uma maneira de se proteger do desconhecido, de aplacar o que não se podia compreender. Mas Paulo traz uma mensagem diferente. Ele sugere que esse Deus não é apenas uma força distante, mas alguém que quer interagir com a humanidade, que deseja ser conhecido. Ainda assim, como podemos confiar nessa revelação? A história está cheia de falsos deuses, de promessas de salvação que se dissolveram em cinzas. Será que Paulo realmente conhecia esse Deus,
Ou será que ele também era apenas mais um viajante perdido, tentando desvendar o insondável? Os altares, os sacrifícios, os deuses, todos parecem se desvanecer com o passar do tempo. O que antes era sagrado, agora se torna poeira. O altar ao Deus desconhecido pode ter sido apenas mais uma tentativa desesperada de alcançar algo que está sempre além, ou talvez, uma porta para uma verdade mais sombria, que nunca deveríamos tentar abrir. Paulo acreditava ter essa chave. Mas será que ele realmente desvendou o mistério, ou apenas nos deu um novo enigma, envolto em promessas de salvação? A história nos mostra que, enquanto o mistério é resolvido, outros surgem para tomar o seu lugar. E assim, entre altares e deuses, entre revelações e segredos, seguimos, sempre tentando decifrar aquilo que jamais será totalmente conhecido. O Deus desconhecido continua a nos observar, invisível, silencioso, esperando o momento certo para, talvez, finalmente se revelar. Mas será que algum dia realmente entenderemos os desígnios desses deuses que adoramos? Será que o altar ao Deus desconhecido foi apenas uma súplica desesperada de uma civilização à beira do caos? Atenas, a cidade do conhecimento, onde Sócrates, Platão e Aristóteles traçaram os limites da razão humana. E mesmo aqui, entre os homens mais sábios, a ignorância sobre o divino se erguia, majestosa e impenetrável. Paulo, ao observar o altar, não repreende os atenienses pela adoração, não os condena. Em vez disso, ele os compreende. Ele sabe que, no fundo, todo ser humano carrega a marca do desconhecido, o peso do vazio que tenta preencher. E ele traz uma solução, ou, ao menos, a promessa de uma solução. Um Deus que finalmente quer ser conhecido. Mas como podemos ter certeza? Será que, ao revelar esse Deus, ele apenas mudou a face do desconhecido, trocando o mistério pagão pela doutrina cristã? Alguns estudiosos, imersos nas profundezas da história, sugerem que o próprio Paulo estava criando um vínculo, uma ponte entre a espiritualidade grega e o cristianismo nascente. Mas essa ponte era sólida, ou construída sobre areia movediça. As palavras de Paulo ecoaram pelos séculos, transformando culturas, alterando civilizações, mas nunca dissiparam o mistério por completo. Afinal, podemos realmente conhecer o divino? Ou será que, como Plutarco escreveu, o véu de Ísis nunca será levantado? Será que Paulo apenas mudou a forma do véu, mantendo-nos na escuridão, enquanto pensamos estar na luz? O mistério permanece, intocado, obscurecido pelas camadas da fé e da interpretação. E mesmo enquanto o cristianismo florescia, outras tradições mantinham silêncio sobre o que era desconhecido. O culto de Mitra, que prosperava nas sombras do Império Romano, nunca tentou revelar seu Deus por completo.